E aí, pessoal? Tá locutor demais! Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Hoje nós vamos falar de lei de Coulomb. Você já sabe o que vem por aí. Na lei de Coulomb, nós vamos falar de interação de cargas, carguinhas positivas e negativas. Mas a melhor coisa que a gente tem pra fazer com essa carguinha, na verdade, é malabares. Se esse canal não for pra frente, se a coisa ficar muito ruim aqui e tal, dá pra gente tentar fazer alguma coisa no sinal, hein? Esse aqui na câmera. Oh, filho. Bora pra aula então falar de lei de Coulomb. Chamo Físico! Bom, então na aula de hoje nós vamos falar sobre lei de Coulomb, a lei que determina a força de interação entre cargas. Agora, antes de mais nada, você tem que saber o básico sobre isso. Você tem que saber como que cargas interagem. Carga positiva com carga positiva se repelem. Cargas negativas com cargas negativas se repelem também. Mas cargas positivas com cargas negativas se atraem. Ou seja, cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem. Mas qual é a intensidade dessa força entre as cargas? Quem responde isso é a chamada lei de Coulomb. Preste atenção. Imagine então duas cargas positivas separadas por uma distância d. Entre elas, nós vimos, existe uma força de repulsão. Vou chamar essa carga de carga Q1, essa de carga Q2. A força F1, força F2. Coulomb determinou como calcular a força de interação entre as cargas. E ele chegou de uma forma experimental de que a força de interação entre as cargas pode ser escrita da seguinte maneira. A força de interação é igual a K vezes módulo de Q1, módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. Então essa é a chamada lei de Coulomb. A lei de Coulomb, então, determina a força de interação entre as cargas. Depende da distância que elas se encontram e depende do valor de cada uma delas. Mas atenção, nesse problema, suponha que a carga 1 seja muito maior que a carga 2. E aí? Entre elas vai ter uma repulsão. Essa repulsão, essa força de repulsão, é a mesma? Ou a carga Q1, sendo maior, empurra a Q2 de forma mais forte do que a Q2 empurra a Q1? Bom, temos que lembrar de uma lei importantíssima chamada terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, você lembra, é aquela da ação e reação. A terceira lei de Newton nos diz que as forças atuam em pares na natureza, tendo a mesma direção, mesmo módulo e sentidos contrários. Veja bem, no problema, 1 empurra 2. 2 reage empurrando 1 com a mesma força. Sempre a força que atua em uma das cargas é igual à força que atua na outra, em módulo devido à lei da ação e reação. Terceira lei de Newton. Então, no nosso problema, a força elétrica entre elas depende do valor das cargas, depende da distância e depende de um K. Que K é esse? Esse K é o fator meio. Depende do meio em que as partículas estão. O mais comum nas questões é a gente considerar o K como sendo o K do vácuo, também chamado de K0, cujo valor é 9 vezes 10 a 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Esse fator meio, a gente conversa sobre isso em outro vídeo, mas não é muito importante não. As questões acabam trabalhando, na maioria das vezes, o meio como sendo o vácuo. É o que nós vamos considerar aqui. Agora, e se as cargas não fossem ambas positivas? Não teria o menor problema. Carga positiva ou negativa, a força elétrica entre elas é dada pela lei de Coulomb. É por isso, inclusive, que a gente utiliza a carga em módulo, para determinar apenas a intensidade da força. Não preciso me preocupar com o sinal, mas tenho que ter em mente aquele princípio básico de interação entre cargas. Cargas de mesmo sinal se repelem, de sinais contrários se atraem. Agora, vamos brincar um pouquinho com a lei de Coulomb para que você fique familiarizado. Você tem que ficar familiarizado e entender o que acontece com o valor da força quando eu modifico as condições do problema. Por exemplo, no nosso primeiro caso, então, nós temos duas cargas positivas de carga Qzão separadas por uma distância d. Nós já vimos que entre elas vai ter uma força de repulsão, são forças iguais, afinal de contas, ação e reação, dadas pela lei de Coulomb. Lei de Coulomb escrita na forma F é igual a K módulo de Qzão sobre a distância ao quadrado. Agora vamos mudar algumas coisas do problema. E a primeira modificação é, mantendo as duas cargas por uma distância d, mantive o valor de uma delas, entretanto dobrei o valor da outra. Continua existindo uma força de repulsão entre elas. Pela lei de Coulomb, nós sabemos, a força agora seria K 2Qzão
Qzão sobre a distância ao quadrado. Quando eu comparo essa com essa, a diferença foi apenas esse fator 2 aqui, ó. Esse fator 2 dobra, então, o valor da minha força. Então, a força que essa faz nessa, quando comparada à situação anterior, é 2 vezes maior. 2. Mas pergunta, e essa carga fazendo força nessa? Eu não mudei o valor dela. Será que vai continuar sendo F? E a resposta é não. Afinal de contas, ação e reação, as forças devem ser iguais. Se dobra para uma, obrigatoriamente dobra para outra. Então, 2F seria a minha força. Vamos ao terceiro caso. No terceiro caso, dobrei uma e dobrei a outra. Veja bem, quando eu olho para a lei de Coulomb, F é igual a K, 2Qzão sobre D ao quadrado. Agora, nós temos o fator 2 daqui e um fator 2 daqui, que juntos multiplicam, então, por um fator 4. Ou seja, as forças agora passam a ser 4F, 4 vezes maior, tanto para uma quanto para a outra. Então, já entendemos como que a carga modifica o processo. Se dobrar uma e triplicar a outra, é 2 vezes 3, 6 vezes maior se torna a força. Agora, qual é o comportamento da distância? Para isso, olha no nosso quarto caso. Duas cargas positivas, mesmo valor Qzão da situação inicial, só que agora com uma distância 2D. Como é que a gente calcularia a força de repulsão entre elas? A força de repulsão seria F igual a K, Qzão sobre a distância, que é 2D ao quadrado. Comparado à situação inicial, nós temos um fator 2 ao quadrado aqui embaixo. 2 ao quadrado sabemos que é 4, mas como está dividindo, isso torna então a nossa força 4 vezes menor. Então, comparado à situação inicial, que era F, aqui a repulsão é mais fraca, valendo F sobre 4. Tanto para uma quanto para outra. Claro, distâncias maiores diminui a interação entre as cargas. Aproximar elas torna a repulsão mais forte. É o que a gente faz no próximo caso. No próximo caso, veja bem, coloquei cargas Qzão e Qzão com uma distância D sobre 2. A força entre elas seria K, Qzão sobre a distância, que é D sobre 2 ao quadrado. Temos agora o fator 2 aqui embaixo ao quadrado, então o fator 4, só que dividindo a distância. Nós sabemos que quando eu tenho essa divisão, eu posso passá-la para cima multiplicando. Então, na verdade, eu multiplicaria por um fator 4. A força de repulsão entre as cargas agora seria uma força de 4F, 4 vezes maior que a situação inicial. Qual é a conclusão que a gente tira disso tudo, então? Quando eu modificar o valor das cargas, a análise ela é proporcional. Dobrou a carga, dobra a força. Dobrou uma e dobrou a outra, quadruplica a força. Dobrou uma e triplicou a outra, 2 vezes 3, 6 vezes maior é a força. Mas quando a análise for com a distância ela sempre tem uma análise inversa ao quadrado. Como assim? Dobrou a distância, cai 4 vezes. Força 4 vezes menor. Distância caiu pela metade, diminuiu, lá é 4 vezes maior. Então a força é 4 vezes maior. Então nós temos uma relação direta com as cargas, mas uma relação inversa com o quadrado da distância. Essa é a lei de Coulomb. Agora, para fechar, vamos fazer um exemplo numérico. Nós temos uma carga Q1 de valor 1 microcoulomb. Uma carga Q2 de valor 2 microcoulombs, separadas por uma distância de 3 centímetros. Quero saber qual é a força entre as cargas. Primeira coisa, essa unidade pode te parecer estranha, microcoulomb. Aqui na elétrica é muito comum a gente utilizar esse prefixo. Fundamental que você saiba, milicoulomb representa 10 a menos 3 coulombs. O prefixo mili, lembre-se de milímetro, é 10 a menos 3 metros. Então milicoulomb, 10 a menos 3 coulombs. Microcoulomb, que é o que eu estou utilizando, são 10 a menos 6 coulombs. Nanocoulomb, 10 a menos 9 coulombs. Importante que você conheça esses 3 prefixos, acabam sendo bem frequentes. Vamos calcular então a força de interação entre as cargas. Supondo que elas estejam no vácuo, F é igual a K do vácuo, módulo de Qzão, módulo de Q2, sobre a distância ao quadrado. A força entre as cargas, então, vai ser K, 9 vezes 10 a 9, vezes Qzão, 1 microcoulomb em módulo. Bom, então positivo, micro 10 a menos 6. Então é 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Q2, 2 microcoulombs
2 vezes 10 a menos 6 coulombs, dividido pela distância que é 3 centímetros. Atenção, 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros, só que isso ao quadrado. Sempre que você fizer essa conta, faça com as cargas em coulomb e a distância em metro. Trabalhando no sistema internacional, a sua força sairá em newtons. Fazendo a conta, ficamos 9 vezes 2, 18, vezes menos 6, com menos 6, menos 12, 9 menos 12, menos 3. 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Ou seja, a força seria, portanto, 18 sobre 9, 2. Menos 3 menos menos 4 é menos 3 mais 4. Então, é 10 elevado a 1. O que nos dá, então, uma força de 20 newtons. 20 newtons seria então a força de interação entre as cargas nesse nosso exercício. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham aprendido como fazer contas com lei de Coulomb. Então a lei de Coulomb pode ser aplicada apenas, lembrando, para cargas pontuais, tá? É todas as vezes que você tiver carguinhas pontuais como essas daqui. Se for placas, algumas coisas assim, aí não, aí a gente não aplica a lei de Coulomb. Então lei de Coulomb para cargas pontuais, a gente pode usar sem o menor problema. Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido a utilizar a lei de Coulomb, utilizando as unidades, entendendo que se muda um, o que acontece com o outro. Inscreva-se no canal, é só clicar aqui em inscrever. Ativa o sininho lá para que você possa ser avisado todas as vezes que a gente publicar vídeos novos. Clique em gostei, mande no grupo de WhatsApp lá da sua sala para os seus amigos que estão com dificuldade de lei de Coulomb. Espero que tenha gostado e até breve. Acho que dá para fazer até um negócio mais elaborado, hein? Sem ser com bolinha, com claro, talvez. Não, calma. Tá na altura aqui? Tá.